Entrevista. A gente que saiu de São Paulo agora vai pegar a ponte aérea e vai bater em Brasília, porque quem já está na pontinha da linha é o senador pelo estado do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim. Boa tarde, Stevenson, seja bem-vindo. Bate-papo que sempre é muito rico quando você está em Natal, mas que bom que você pode abrir o seu gabinete hoje para nos receber aí em Brasília. Obrigado, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Que eu não consigo enxergar vocês, mas estou ouvindo vocês. Mas perfeito, tá perfeito. Eu não vou dizer que tá bonito porque você não é um homem bonito, mas a sua imagem chega bem e... Eu só preciso ser eficiente, bonito não. Concordo. O convite de hoje para bater papo com você, eu lhe confesso que foi em cima de uma amenidade. E eu quero já começar com a amenidade, porque infelizmente o nosso Brasil precisa de reflexões, e eu quero trazer a tua reflexão. Só para trazer para o bate-papo, Rodrigo Meire, que é amigo como meu e seu, está aqui também na bancada. Rodrigo, por favor. Boa tarde, senador. Muito obrigado por atender o convite do Cidade Notícias. Espero que nós possamos esclarecer coisas do seu mandato, da sua atuação para os ouvintes e também seus eleitores. Pois é. Aí, Stevenson, vem minha colocação. Semana passada a gente lhe elogiava no ar, porque sempre que digno de elogio a gente está fazendo isso aqui no ar, sobre o fato que você faz um mandato cidadão, onde você tem aí, entre outras coisas, disse que você estava me ouvindo e que eu te chamei de chato no ar, mas você tem uma pegadinha... De biquinho. De biquinho, faz biquinho, né? Mas você tem uma pegada, inclusive a história da chatice é uma chatice boa. Não vai dinheiro do seu mandato, não vai dinheiro do orçamento federal através de suas emendas que você não esteja acompanhando e cobrando o gestor público da boa aplicação. Mas enfim, e dentro de tudo isso era o elogio porque você mostra que pode ter, por exemplo, uma sala de aluguel por hora e que isso ridiculamente faz com que seu gabinete seja um dos mais econômicos do Brasil. E isso é motivo de orgulho, em particular, da minha pessoa. Mas é trazer assim, não é só esse fato que Stevenson faz as coisas pé no chão. Eu queria começar, porque daqui a pouco a gente vai ter que se despedir de você, mas eu queria começar hoje, porque você está com outro compromisso aí, mas eu queria começar hoje falando isso. 4 anos de Brasília, 4 anos e 5 meses de Brasília. Você que um dia virou nos microfones dessa rádio e disse assim, Sem, é complicado, sentado do lado de Renan Calheiros, as coisas não são bacanas lá em Brasília, não. Eu queria escutar de você isso. O tempo, essa maturidade nesse teu cargo, te faz hoje dizer assim, preciso... que bom que eu estou aqui em Brasília, porque um dia você disse, se eu pudesse escolher, eu não estava lá, não. Eu quero saber se você agora acredita que teu lugar é aí em Brasília. Primeira pergunta para você, Stevenson. Bom, a gente está na vida para amadurecer, para evoluir. Falei no retiro o que eu disse, mas eu aprendi a conviver. Eu aprendi aqui a ter uma interação com os meus pares em busca de melhorias para o país e principalmente para o meu estado. Quando eu falo país e principalmente meu estado, porque tem estados que estão anos-luz na frente da gente em tudo, emprego, educação, saúde, a economia está melhor, São Paulo, Santa Catarina, se for comparar. Então eu preciso fazer isso aqui. Em 4 anos, a gente vai começar a colher os frutos agora do que foi feito há um tempo atrás e a gente vai começar a entregar mecanismos, obras, aparatos, assim, construções que as pessoas vão poder enxergar o que a gente estava fazendo aqui. Dentro da parte legislativa, da parte que funcionava, todos os meus projetos eram paralisados, não tramitavam, porque eu não tinha justamente esse tipo de contato, eu não tinha eu não amenizava o relacionamento com os outros políticos aqui no Senado. Se aqui é ou não o meu lugar, eu acho que eu estou no lugar certo para ajudar o Rio Grande do Norte agora. Eu estou na frequência certa, no lugar certo, fazendo o que eu preciso fazer para ajudar o meu estado. Eu sei que o nosso estado precisa de muita ajuda, como eu fiz com a GLO, que a governadora não aceitou, a governadora não quis a ajuda extra aí das Forças Armadas para conter o caos que a gente viveu na segurança, como um projeto de lei que combate isso também com antiterrorismo, como entrando no STF com a DIN para poder evitar que a população corra risco. Estou dizendo coisas recentes, viu? Eu estou dizendo coisas recentes. Corra risco aí com essa medida da resolução do CNJ, que pode acabar com os manicômios. O nosso pedido no STF, a DIN, já foi distribuído, quem pegou foi o Fachin. Então espero que ele analise com muita serenidade
e com a competência que ele tem e com a sobriedade que ele tem em ver o risco que a sociedade pode estar correndo. Então a gente está agindo na parte legislativa, está agindo na parte de emendas, que é o orçamento que o Estado precisa. Você citou aí que a gente tem uma economia, talvez as pessoas não estejam tão ligadas mais nisso. O combate à corrupção está aí, está sendo destruído. Você está vendo o amigo aí do Podemos, o Deltan Dallagnol, sofrendo as consequências de ter feito o que fez. É um absurdo, é arbitrário o que estão agindo contra ele. É o Moro já ameaçado. Ou seja, não adianta nada passar meus 4 anos como eu passei, assinei 35 pedidos de impeachment, 35 pedidos de impeachment. O último, contra Alexandre de Moraes, foi eu e o senador Cajuru com mais de 3 milhões de assinaturas com baixo assinado. Assinei lava-toga. A gente procura a corrigir esse desequilíbrio entre os poderes, essa desarmonia entre os poderes. Cada autoridade que não representa a instituição, mas a si mesmo, na ocasião que ele acha bom. Então, se você me perguntar assim, o resumo do seu mandato, eu atuei em várias frentes. Talvez não tenha chegado para o Rio Grande do Norte porque eu não investia dinheiro público, por economia, em publicidade. Mas agora eu dei essa modificada, não só na questão política, da interação, do manejo aqui com os pares, mas também no gasto público aqui, principalmente com divulgação de mandato, com contratação de pessoas, porque eu preciso de pessoas para poder fazer esse gabinete funcionar. Eu trabalhava muito enxuto e tinha consequência disso. Eu preciso muitas vezes, me ausentar do Stevenson do passado, que era imaturo, que era um pouco vaidoso. Eu me considerava assim, me achava melhor do que todos os outros aqui dentro, me achava superior a todo mundo que estava na política, que na verdade não é assim. Eu tenho um valor, eu tenho um conceito, eu tenho uma essência, eu aprendi isso na minha vida, não vou mudar, mas eu preciso deixar de buscar a irritabilidade dos meus pares e buscar sinceramente o apoiamento deles para passar projeto de lei como passou aqui, alguns meus. É verdade, senador. Se referindo ao projeto de lei, e assim o Sêmio está aqui ratificando a admiração dele por essa retrospectiva, esse pensamento que o senhor fez interior. Rodrigo, fala. Deixa eu fazer uma brincadeira, porque Stevenson sabe que eu busco trazer a leveza em momentos sérios dessa aí. Stevenson, tô vendo que essa maturidade não é só na sua barbicha que tá ficando branca não, viu? Eu tô gostando de ver esse papo seu. Por favor, Rodrigo. Sobre o projeto de lei que o senhor acabou de aprovar, senador Stevenson, e nós repercutimos aqui, e fazendo uma ligação, analogia com justamente a sua mudança de postura em investir dinheiro de mandato, que é legal na publicidade do seu mandato, né? Na publicidade legislativa da sua atuação, nós repercutimos aqui sem receber um dinheiro, não é isso, Sêmio? Porque eu acredito que a imprensa, ela tem que noticiar as coisas boas, independentemente de patrocínio ou não. E eu sei que, infelizmente, no Rio Grande do Norte, não são todos que atuam assim. Nós repercutimos aqui a sua vitória no projeto de lei e também repercutimos a manobra que alguns senadores do PT e da esquerda fizeram para que não fosse aprovado. Uma delas foi justamente a condição que fizeram para que o MST não fosse inserido no seu projeto antiterrorismo. Só que agora, ontem, nós tivemos a instalação da CPI do MST na Câmara dos Deputados. O senhor acredita que o MST é um braço armado de um grupo terrorista? Ele deveria estar no seu projeto e o senhor mudou justamente por essa mudança de postura de tentar angariar a votação dos seus pares para passar o seu projeto de lei? Ou o senhor acredita que realmente o MST não deveria ser enquadrado como grupo terrorista? A gente precisa fazer algumas concessões. Como eu fiz até aqui, essa mudança minha de postura são concessões que eu tenho que fazer. Imagine que, de um lado, existia o senador Stevenson, que entrou aqui, como eu já disse, com um pensamento, com uma convicção ética quase inabalável, e essa convicção ética me afastava dos demais. Em consequência disso, eu não tinha recurso, eu não passava projeto meu, não tramitava nada meu em comissão. Eu era o patinho feio do Senado. Ficava ali no escanteio, mas eu acreditava eu mesmo que eu estaria fazendo um bom trabalho. Só que quando você para analisar que quem está perdendo é um país e quem está perdendo é o nosso Estado, principalmente, quando eu tenho essa postura,
e essa postura não é tão boa, tanto que me chamavam de arrogante, de presunçoso. Gente, o arrogante era só isso, era a convicção que eu tinha dentro de uma ética da moralidade que não me permitia fazer o que eu estou fazendo hoje. Então foi uma concessão. Então eu cedi isso aí. Como cedi também para o líder do governo, Jacques Wagner, que retirasse a parte política dos movimentos, que não atacaria só o MST, não. Atacaria qualquer outro movimento, como foi aquele dos extremistas de 8 de janeiro. Então incluiria todos os dois ali no mesmo pacote. Mas só que para caracterizar aquilo ali, teria que ser organização criminosa praticando atos criminosos contra a sociedade. Então ficou muito tranquilo para que a gente tirasse, suprimisse a parte do texto que o PT fazia referência, porque a gente estava tratando de organizações criminosas. Mas eu tive uma surpresa na votação seguinte, quando eles pediram para tirar de vista, colocaram mais emendas, que estava ali mostrando a insatisfação. Eu vi que a preocupação não era mais com o movimento dos sem terras, não era o movimento lá dos sem tetos, não era um movimento social. A preocupação mesmo era com o texto que afetava o crime organizado. Então isso causou até uma estranheza. E eles não se manifestavam abertamente, eles não defendiam o projeto como defende com todo vigor o que eles acreditam. Pelo contrário, eles iam pelo regimento, atuavam pelo regimento. E o que eu penso sobre o movimento do sem terra, eu acho que na essência ele teria uma importância que foi desvirtuada pela característica ideológica política, ou seja, invadir terra produtiva, invadir locais que tem sim produção, que pode estar gerando emprego e renda, que pode estar fazendo tudo isso, isso é um absurdo. Agora só permite isso porque o governo deixa, porque no governo passado, por mais que eu não seja bolsonarista, no governo passado isso foi reduzido. Isso foi reduzido. Agora, eles ganham fôlego quando existe um governo predisposto a isso. Exemplo, vou dar um exemplo disso. O mesmo fôlego que o Estado do Rio Grande do Norte deveria ganhar quando o Lula ganhou e Fátima ganhou, que o MST ganhou quando o Lula ganhou. Preste bem atenção a comparação que eu estou fazendo. O MST ganhou um fôlego porque Lula ganhou e eles passaram a ter mais encorajamento para invadir as terras produtivas. Isso, para mim, é sim um ato terrorista, porque você está tirando ali da produção, está tirando do... E quando tem extorsão, quando tem crime envolvido ali, quando tem envolvido, uns pensam que não e outros, eu penso desse jeito. As ações, os atos, as ações são, eles não são um grupo organizado criminoso, então não são tipificados assim. Então o mesmo fôlego que eu vejo que o MST ganhou quando o Lula venceu, eu não vejo o mesmo fôlego ganhar o Estado com a Fátima, o Rio Grande do Norte, que Lula ganhou. Vou dar um exemplo. Se Fátima tivesse esse prestígio todo, ela estaria aqui renegociando o equilíbrio fiscal, buscando Haddad para fazer um empréstimo de 1,6 bilhões. Por que o governo Lula, de forma governo federal, governo estadual, não faz isso de outros meios, liberando os ministérios, liberando recursos ministeriais? Por que ela não consegue através dessas portas que ela tanto abre? E se ela tem esse prestígio todo, então por que ela vai fazer um empréstimo que já vai no 5º ou 6º empréstimo que o Rio Grande do Norte faz e não consegue gastar o dinheiro? Tem lá do Banco Mundial, tem lá do Banco Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, são milhões aí que foram emprestados e a gente não consegue ver um benefício. E vai ser mais 1,6 bilhões. E se ela tem esse prestígio todo com o governo federal, como o MST tem esse fôlego todo de invadir propriedades com o governo Lula, e para mim são coisas semelhantes, paralelas, que deveria ter o mesmo fôlego e pegada forte para poder progredir, por que Fátima aumentou o ICMS? Por quê? Não, é a recomposição. Ela não confia no governo federal que disse que vai repor as perdas essas que não teve. Do que adianta Jean Paul baixar o combustível se ela aumenta 2% de ICMS? Ficou uma coisa pela outra ou até pior o nosso Estado. Então não tem que comemorar a redução de combustível, redução de nada, não tem que comemorar empréstimo, porque é mais gasto público, é mais endividamento e sem eficiência, como foi feito até desde 2011 até agora, todo o empréstimo aprovado, desde 2009 até agora, todo o empréstimo aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, ninguém sabe cadê esse dinheiro, ninguém sabe com que gastou. TCE morto, Ministério Público omisso. Eu tô só com isso aqui para você, viu? Isso aqui corre em segredo de justiça. Vou montar aí o número do processo para você ver. Tá em segredo de justiça. Isso aqui, apenas isso aqui é sobre os consignados.
Tá pensando que é só a Assembleia que trabalha? Entrei no Ministério Público e estou querendo quebrar o sigilo disso aqui para mostrar para vocês, a imprensa. Boa. Para mostrar para a imprensa a condição que Fátima se apropriou indebitamente de recurso público pago pelo trabalhador que ela tanto defende. Boa. Tanto defende. Olha, entendeu? Bom saber, viu, Stevenson, porque foi algo que a gente repercutiu aqui essa semana e, inclusive, se somando a esse comentário. Cadê o Ministério Público, que sempre foi tão atuante? Procedimento. Vou dizer o número do procedimento. 02 23 22 26 0001 26/2022 79. Notícia fato. Que vai virar um procedimento que vai virar logo uma punição. Por quê? Porque isso é crime. Perfeito. Se apropriar, colocar o nome das pessoas no Serasa, no SPC, se apropriar do que não é dela, o banco está cobrando das pessoas que fizeram o empréstimo, não pode mais fazer. Tá tudo aqui dentro. Eu não posso divulgar, eu não posso detalhar, eu não posso falar. Por quê? Porque corre em segredo. Eu estou querendo quebrar esse segredo. Eu não sei porque o Ministério Público botou esse segredo, porque isso é de interesse público. Perfeito. Não é de interesse particular, isso não é pensão alimentícia minha, não. Isso é de interesse público. Perfeito. Bom saber, Stevenson, e sempre os microfones da Rádio Cidade abertos aqui para essa postura, antes de tudo, cidadã sua. Ô, Stevenson, eu estou preocupado. E o secretário já confirmou, né? Pois é. Já confirmou o secretário que se apropriou mesmo. Pois é, parece que é dar tapa na cara da gente, na cara dura. Ó, Stevenson, eu fui avisado aqui pela tua assessoria que você tá com outro compromisso. Como é que tá seu tempo? Olha, eu tenho uma reunião, eu acho que dá para segurar uma reunião com o pessoal aqui do Podemos e com o Davi Alcolumbre daqui a pouco. Mas eu acho que eu consigo mais uns 5 minutos, uns 6 minutos. Então deixa eu priorizar aqui as interações dos nossos ouvintes aqui pelo YouTube. Tem uma pergunta que eu faço até ela em meu nome. É o João Lucas que diz assim: como é que você está vendo aí tudo e a busca pela harmonia entre os poderes? Como é que tu viu essas questões desses últimos 4, 5 meses aí? Eu vou nominar, incumpridar a pergunta dizendo 8 de janeiro, vamos ver a CPMI sair, e também a própria perseguição, permita-me, as palavras são minhas, perseguição ao Deltan Dallagnol. Como é que você vê tudo isso e dá para ter esperança da harmonia entre os poderes, Stevenson? Bom, eu já falei sobre o Deltan, né? Sobre o Moro também, sobre outros senadores. Antes de Moro, de Deltan, foi Selma Arruda, lá atrás, acho que vocês não lembram. Ela foi convocada, eu digo isso com muita tranquilidade porque eu estava presente no momento quando ela atendeu um telefone do Flávio Bolsonaro para retirar o nome da CPI da Lava Toga. Ela não retirou e sofreu a consequência em 5 meses de cassação. Política é isso, gente. Não fez o que é para fazer, e se você tiver qualquer ponta solta, vão puxar e transformar isso aí. O Deltan Dallagnol eu tenho quase certeza. Eu não posso ser advogado dele, que os advogados já estão constituídos, que é do Podemos também, que vai entrar com recurso no STF, depende da Câmara avaliar. Então não posso fazer muita coisa como senador, porque eu já fiz, gente. Eu já assinei 35 pedidos de impeachment, já tentei recolocar os poderes em harmonia, eu já falei, eu já cansei, porra. Agora, aconteceu como aconteceu com o Cajuru? Você sabe o que aconteceu com o Cajuru? Não, né? Cajuru era um defensor também, que batia no STF, vivia reclamando do Gilmar Mendes, assinava impeachment, levou em mãos comigo pro Pacheco, como eu já disse, e agora está em silêncio. Por quê? Porque tem um processo no STF. Ele entendeu como é que funcionam as coisas, a ameaça, a coação, as coisas como funcionam. Então a gente precisa entender o seguinte, população: o que é que estão fazendo os novos senadores, os que vocês elegeram, os que disseram que iam combater tudo isso aí? O que é que estão fazendo? Porque eu já estou aqui há 4 anos, eu assinei 35 impeachment, já assinei Lava Toga, já fiz tudo isso. E os novatos estão fazendo o quê? Vão cobrar dele, gente. Não é de mim, não. Eu já fiz minha parte, estou fazendo. Agora, sozinho não muda nada, não, viu? Sozinho eu não mudo nada. E talvez o grande erro dessa política seja vocês, eleitores, que caem em conversa mole de todo mundo aí. Você se encontra com Zenaide aí, Zenaide, tu vê a Zenaide aí, porque aqui no Rio Grande do Norte como eu sou um cara que sou antenado nas coisas, eu sei que ela é senadora. Como é que tu tem visto ela por aí? Ela tem trabalhado? O que é que essa senhora faz?
Você está perguntando a mim, não? Tô perguntando a você. Você que tá aí. Colega de trabalho. A senadora Rezende, se não me falha a memória, ela é relatora da MP dos Mais Médicos, né? Se não me falha a memória, ela está até fazendo audiência pública. Eu tenho um relacionamento bom com os outros senadores, com o Rogério Marinho, eu tenho um relacionamento bom com o Jean Paul, tenho um relacionamento bom com a Zenaide, tenho um relacionamento bom com o Davi Alcolumbre, com o Pacheco. Gente... não cabe a mim, viu, amigos, fiscalizar senador, não, cabe ao povo, ainda mais ao eleitor. É isso aí. Cabe ao povo fiscalizar, da mesma forma que vocês fiscalizam o Stevenson, perguntam, questionam, entram nas redes sociais. Eu acho que não tem senador na República aqui mais comunicativo, tem, Marco Duval, não tem que se comunique mais pelas redes sociais do que eu, não. Eu dei uma freada agora porque eu estava perdendo o controle e estava vendo que estava dependente químico de redes sociais, e aí eu freiei para desintoxicar. Mas eu vou voltar paulatinamente para hoje. Eu fiz uma live falando justamente sobre empréstimo, sobre o governo do Rio Grande do Norte, sobre o descaso. Porque você falou aí, eu vi falando de arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal é uma bomba relógio que está montada para daqui a 5, 6 anos, entendeu? Que vai explodir a economia brasileira. Então, qualquer um que lê o arcabouço fiscal só trata de arrecadação e gasto público. Não se fala de economia, não se fala de reforma administrativa, não se fala de nenhuma outra reforma que conteria os gastos que deveria ser feito no estado do Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte, ao invés de se reorganizar de forma administrativa, se reorganizar na forma de empresas públicas que não estão dando eficiência e se desfazer delas, passar para iniciativa privada, senão em concessões. Tem tanta forma para fazer o Estado, sinceramente, aumentar a arrecadação e ter esse equilíbrio fiscal. Você escolhe um dos piores, fazer empréstimo e aumento de imposto. Então, você vê que é a política do mais fácil, é a política do esticar o braço e pegar o que está mais próximo. Não há esforço nenhum. São contratos milionários que eu já questionei, já pedi transparência, já fui atrás. O TCE hoje, só para você ter ideia, a Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, pediu para eu assinar uma frente parlamentar sobre transparência. Ora, eu assino com o maior prazer. E vieram ainda com a chancela dizendo assim, o presidente do tribunal de lá do Rio Grande do Norte pediu que você assinasse, eu disse, não tem problema. Como tudo na política, eu vou fazer a troca. Eu boto minha assinatura nisso aí, que não tem problema nenhum, mas também vou encher ele de ofício. Você não está pedindo transparência? Então vamos lá, Tribunal de Contas, me dê transparência de quanto o governo do estado gasta em publicidade, para quem, quanto vai. Me diz quanto está gastando em contratos com alimentação de presídio, de escola, desses restaurantes populares. Eu quero saber quanto gasta. Meu amigo, eu quero detalhes agora. Detalhes. Sabe por quê? Porque o que apresenta em portal Transparência Governamental e nem de um outro órgão, e o que eu vejo é um silêncio eterno deles, do Ministério Público, do TCE, de tudo isso, da Assembleia Legislativa, porque está aqui na palma da minha mão, a investigação do Ministério Público eu não posso divulgar, entendeu? Então, só com o relato que o secretário deu, que houve sim apropriação do recurso dos consignados, isso já é o suficiente, gente, para começar uma investigação, já é o suficiente, porque se você vê fumaça, com certeza já teve um incêndio todo. Se está tendo fumaça no Rio Grande do Norte é porque já incendiou tudo e já queimou, está tudo cinza. É esse o problema da gente, só age quando a coisa acontece. A gente não tem a profilaxia, a gente não tem o hábito de evitar que as coisas vão acontecer. Tá bem? Senador, já para encerrar a nossa entrevista, eu sei que o seu tempo tá corrido, mas já que o senhor me permite essa última pergunta, eleições 2024. Eu sabia que você ia perguntar isso. Ele é um político, né? E assim, a gente tem visto sua ênfase muito, muito grande, até porque o senhor é um destinador de recursos e vai atrás. Mas o senhor publicou alguns outdoors cobrando a governadora do estado sobre alguns recursos, principalmente para a saúde, né? No Hospital Regional Tarcísio Maia, que sofre capenga lá em Mossoró por falta da atenção da gestão estadual, mesmo tendo dinheiro em caixa que o senhor destinou. O senhor acredita que, como o senhor já declarou, o senhor realmente é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte em 2026 e em 2024? O Podemos ou o senador Stevenson planeja algo para a Prefeitura do Natal? Planejo, sim. Para 2024 eu planejo. Eu só não posso dizer agora porque está em planejamento, está na estratégia, mas a gente tem aí os candidatos já que se anunciaram, né? A gente tem aí dois
que partiram do mesmo nicho e podem se enfrentar como concorrentes na frente. Tem o candidato aí da atual administração, que eu acho falha, fraca e ruim, eu acho isso também. Cobro toda a transparência. Eu digo isso porque eu mandei dinheiro para o município de Natal, foi enviado em 2019, 2020, e se não me falha a memória, a minha assessoria disse aqui que a prestação de conta foi insuficiente, incompleta, não é clara. Então, os únicos recursos que eu mando para Natal, que passa pela Prefeitura de Natal, são os milhões que eu mandei para a Liga Norte Rio Grandense, para o Varela Santiago, entendeu? Para as filantropias, porque eu sei que lá estão fazendo alguma coisa. Então, a minha crítica é essa: não dá transparência. Transparência, para mim, é o primeiro item a ser colocado em qualquer outro político. Eu tenho um site pago do meu dinheiro. Hoje é do meu dinheiro ainda, Marcos? É do meu dinheiro, né? Hoje eu não estou gastando dinheiro daqui do gabinete, não. Eu pago do meu dinheiro um site que está tudo lá. Todos os recursos estão muito bem claros para todo mundo ver o quanto eu gasto, aonde eu estou mandando dinheiro, cobro dos prefeitos. Muitos prefeitos já entraram na linha, já foram assim adestrados. Eu digo adestrados porque eles já vêm com o papelzinho na mão quando vem aqui, ó, papelzinho na mão, prestando conta. Trouxe aqui, comprei isso, manda vídeo, manda foto. Sabe por quê? Vou te contar uma história. Eu, antes de ser político, eu assistia propaganda eleitoral, eu assistia na rádio político falando, aí ele dizia assim: mandei 100 milhões de reais para tal lugar, mandei 20 milhões para a saúde pública, não sei nem de onde, mandei 50 milhões para tal lugar. E você dizia: caramba, é muito dinheiro. Eu acabei de citar os empréstimos aqui, cadê? Alguém sabe me dizer o que foi feito com os empréstimos? Desde 2009, 2011, Rosalba, Robson, sabe o que foi feito? Eu não sei. Se o TCE não souber, então pronto, ninguém sabe. Então eu ouvia falar isso, eu ouvi os políticos dizerem isso, que está mandando recursos, que está mandando emenda, que está mandando tudo isso, mas você não enxergava o benefício, você não via a coisa. Do que adianta dizer que mandei R$10 para comprar uma xícara, mandei R$10 para 94 FM comprar uma xícara. Aí quando você passa o tempo, ninguém lembra mais, ninguém nada, cadê a xícara? Ninguém viu. Você desviou, eu desviei, todo mundo desviou e tu ficou sem a xícara. Eu não. Como eu não roubo, como eu não desvio, eu tenho capacidade de fiscalizar. Só tem capacidade de fiscalizar quem não rouba. A conversa é essa. Só vai atrás de dinheiro de emenda, só vai atrás de dinheiro de recurso público quem não rouba. Pronto, a conversa é essa. Então eu vou atrás da porra da xícara porque eu não roubo. Se eu roubasse, eu ficava calado, meu irmão. Eu anunciava, ficava caladinho, talvez nem anunciasse. Deu para entender agora a diferença? Pois é. A diferença é essa, clara. Só que o cidadão, às vezes, não enxerga isso. Por quê? Porque parece que não tem cérebro para pensar nisso aí. Por que Stilson cobra dos prefeitos? Por que Stilson bate num, bate no outro? Vai atrás, cobra, fica insistindo, quer transparência, bota no site, fica na briga, e os outros não. Tu não para pensar nisso, não? Todos os parlamentares do Rio Grande do Norte, todos os parlamentares do Rio Grande do Norte recebem a mesma receita de emenda individual e de bancada. É a mesma quantia. Mesma quantia. E por que você só vê de um? Você vê dos outros? Você viu dos outros? Os outros dizem que mandou. Agora você foi lá conferir se chegou as coisas, se foi mesmo o que disse que ia comprar? Se foi a máquina, se foi o aparelho, se foi o insumo, se foi o custeio, a cirurgia. Você viu isso? Por isso que hoje eu digo que eu trabalho com alguns prefeitos que já entraram na linha. Os prefeitos já disseram: meu, aí não tem jeito não, pô, ele vai atrás mesmo. E 2026? Ele vem atrás, ele vai cobrar, porra. 2026, Se eu estivesse roubando, raciocínio rápido. Se eu estivesse roubando, eu ia cobrar dos outros? Não, ia entrar no esquema. O Rodrigo não quer desligar antes de você falar planos para 2026. 2026 sim, eu tenho o desejo de melhorar meu estado, eu não tenho a vaidade de ser governador, eu não tenho o orgulho de estar governador, eu tenho a missão de melhorar meu estado, porque do jeito que tá, amigo, não tem ninguém com coragem, não tem ninguém com pulso, não tem ninguém que sinceramente tenha um mínimo de inteligência e técnica para botar esse estado no eixo. A gente tá perdendo para Paraíba, perdeu já pro Ceará, tá perdendo pro Piauí, tá perdendo para todo mundo, porra.
O Estado a gente está perdendo porque o pouco que ganha, o pouco que arrecada, gasta mal, gasta péssimo. A gente tem uma folha extra que se chama os inativos, a Previdência, que só sobe, só cresce e ninguém para, e ninguém freia, tendo soluções sim. A solução é bem clara, só que ninguém quer ver, entendeu? As soluções para os problemas que tem no estado do Rio Grande do Norte são muitos, são demais. Agora não adianta ficar culpando gestão passada não, viu? Porque qualquer um que for candidato tem que dizer a verdade. Está totalmente devastado. E com Fátima agora, ela devastou o resto do estado do Rio Grande do Norte. Eu sempre digo que Fátima quer transformar o Rio Grande do Norte em Marte, vermelho inabitado, cheio de buraco. As estradas já estão com buraco, quer tornar um comunismo aí no nosso estado, vermelho, comunismo que só favorece os dela, né? Pois é. Porque se o pobre soubesse que ela aumentou o ICMS e ele vai ter que pagar R$200 a mais por ano de imposto, ele não ia gostar disso, mas ela não disse. Ninguém diz isso para eles. Ninguém diz que você agora vai pagar mais eletricidade, mais combustível, vai pagar mais comunicação, vai pagar mais pela alimentação, vai pagar mais pelo transporte, vai pagar mais pela roupa, você vai pagar mais por tudo. Você mesmo, pobre, que eu tô falando. E fica todo mundo calado, esperando, numa expectativa. Aí você diz assim, tem vontade? Olha, sair de um Senado para um governo do Estado, aí você para pensar. Se você não rouba é porque você tem um intuito só, melhorar o Estado, melhorar a condição de vida das pessoas, aumentar esse investimento ínfimo por cidadão, que é de R$270, como mostrou o valor capital, que o Estado do Rio Grande do Norte investe em cada ser humano aí. Pois é. Olha, senador, obrigado pela sua disponibilidade, a dizer assim, na sua vinda por Natal, porque eu sei que os horários são apertados. Segunda-feira você tem que estar dentro de um avião, sexta-feira está chegando em Natal, às vezes depois do programa, mas vamos combinar para a próxima oportunidade aqui em Natal, a gente inclusive ter um tempo maior para bater papo. Obrigado, senador Stevenson. Muito obrigado, senador. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Já que vamos